Pessoal, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro de 2025. Eu tô vendo aqui, essa noite eu dormi bem, bem, foi bem complicado. Eu tive uns sonhos muito fortes que não tenho o costume de ter, é muito raro. Tive um há um tempo atrás, relatei aqui e tô vindo relatar outro. São 11h09 da manhã, exatamente. E vamos ao que interessa, que foi o sonho. Esse sonho é relato para relatar, porque foi um sonho muito, muito complicado. Foi um sonho que eu tenho que deixar avisado a vocês. O que acontece? No meu sonho, eu tive dois sonhos. Eu fui dormir com uma dor de cabeça muito grande. E eu tava com uma dor de cabeça muito grande. Aí, negócio de sinusite, eu tomei um remédio para a sinusite e fui dormir, que ela estava me incomodando muito. Aí apaguei. No primeiro sonho eu tive o seguinte: eu estava num sítio, num local, e nesse sítio eu olhava no horizonte e eu vi uma tempestade muito grande vindo. Onde eu estava era tipo meio que alto, e eu olhava no horizonte vendo o céu do horizonte, e uma parte estava tomada por uma nuvem muito preta, igual precipitação de ciclone, de tempestade, muito preta, muito preta. E o outro lado meio que assim, a nuvem vindo, meio que escurecendo o local. Nisso muda o cenário, eu continuo no sítio, só que eu tô dentro da casa, dentro de uma casa. Eu me relembrou uma casa de um local que fica um pouco longe de onde eu moro aqui, mais ou menos 60 quilômetros, que é de um parente nosso. Era um sítiozinho que fica num local mais afastado. E aí a gente estava dentro dessa casa. Nisso eu estava na casa, olhando de dentro da casa pela porta para a varanda e o pátio, assim, lá tem um gramado bem grande. Nesse momento eu começo a escutar, meio que começa a chover, só que começa a dar uma fumaça, uma leve fumaça igual neblina, só que não era uma fumaça de neblina. E aí em sequência começa a cair, eu começo a escutar barulhos, tuf, 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 mais uns barulhos secos, um barulho oco, buf, 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 em cima do telhado. Quando eu olho para frente, alguém, uma senhora que estava do meu lado, que eu não lembro quem, ela falava assim: olha só o que está caindo. Quando eu olhava em direção à porta, em direção para fora, eu via umas bolas, irmão, deste tamanho. Umas bolas, cara, aqui ó, tô me arrependo todinho, vocês viram. Umas bolas deste tamanho, parecia uma bola de handball, deste tamanho. Não era uma bolinha de tênis não, que já é grande. Eram umas bolas deste tamanho, caindo, uma atrás da outra. Bum, 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 mas muito, gente, muito grande. Eu nunca vi uma bola daquele tamanho. Uma pessoa saía de dentro da casa, corria lá no meio daquele negócio, e ele pegava aquelas bolas assim, como se estivesse abraçando um cesto. Ele pegava 3 ou 4, desse tamanho assim, ele fazia assim, e ele vinha na direção. Olha só, olha o tamanho dessas bolas de neve. Quando ele chegava perto, eu via aquela bola maciça branca, eu falava: cara, isso não é neve, isso é gelo. Nessa hora eu acordei com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Era mais ou menos 1h pouca da manhã. E aí como eu tinha tomado o remédio cedo, eu tinha tomado esse medicamento cedo, eram as 4 da tarde mais ou menos, eu esperei mais ou menos dar umas 2, 3 horas quase, e tomei novamente o remédio, que dava mais ou menos, dava um intervalo de quase 8, né? Eu tomei um outro diferente para dor de cabeça, acho que eu tomei, foi até uma dipirona, algo assim, só para ver se aliviava. Aí eu voltei a dormir, tentei dormir de novo, e aí
Quando eu apaguei, eu comecei a ter outro sonho. Cara, esse sonho foi surreal. Esse sonho foi assim, de longe o sonho que eu tive mais, ao mesmo tempo chocante, impactante e medonho que eu tive. Porque anteriormente eu já tinha tido um sonho com um anjo vindo até mim, sequenciado, mas só que um intervalo de tempo grande, considerável, tipo assim, quase um ano de diferença. Eu sonhei com o mesmo anjo, só que praticamente falando quase a mesma coisa, mas só que meio que assim, tá chegando perto, ó, se prepara que já tá. Primeiro ele veio avisando quem era ele, depois ele aparece para mim avisando que ia acontecer alguma coisa no Rio de Janeiro. E ia acontecer várias coisas, e ele até falava assim, que Deus tenha piedade de todos e tal, e falava para me preparar, porque a luta entre o bem e o mal tinha iniciado, já tinha começado. Beleza, aí se passou esse sonho, aí 6 meses, sei lá, acho que foi em junho que eu sonhei isso. Aí agora eu tô aqui, dormindo de boa não, que eu tava com uma dor de cabeça muito grande. Aí me vem esse outro sonho. Como que foi esse sonho? Eu caminhava numa estrada, tipo estrada de fazenda, e assim um pasto, num lado assim tinha umas florestas, uns negócios assim, mas aí de um outro tinha um meio com um pasto. E eu caminhava nessa estrada de terra, era uma estrada de terra. Nisso que eu ia caminhando na estrada de terra, eu olhava para o meu lado aqui, lado esquerdo no caso, né? Tinha duas pessoas conversando. Até então, tem duas pessoas. Uma pessoa tava de branco, eu tava com uma blusa, era tipo assim, só que todo branco, né? Todo branco. Que eu olho para baixo assim, eu lembro que eu via. Aí eu olho pro lado e pelo meu ombro. Quando eu olhei assim na direção do meu ombro, eu vejo uma pessoa com cabelo grande, e do lado dela tinha outra pessoa. Só que essa pessoa, eu não conseguia enxergar ela, porque essa que estava do meu lado, ela estava meio que assim, face a lado assim de face, a outra estava um pouquinho saindo. Eu via da outra, os, eu não via olho, não via cara. Eu sei que ela tinha um cabelo grande, assim por dizer, só que eu não conseguia ver direito, era meio embaçado. E eu via, sabe no embaçado que você olha, quem tem problema de visão acho que vai se identificar. Um embaçado de luz que você vê, eu via como se estivesse saindo dos olhos da boca. É como se saísse assim um reflexo de luz da boca da pessoa, da boca e dos olhos. E aí, mas eu não conseguia ver o rosto, não via. Mas quem estava do meu lado, eu via. E eu escutava a conversa entre as duas pessoas. Gente, não eram pessoas. E foi aí que eu comecei a me tocar quem estava do meu lado. E eu fiquei em choque no sonho. E quando eu acordei chorando igual um bebê. É algo muito forte que eu vou falar para vocês. Tem gente que vai acreditar, tem gente que não. O meu canal não é disso. O meu canal não é para isso. Mas eu me sinto o dever, e eu tenho que passar para vocês, porque é algo que tá vindo muito forte e frequente, e eu não tenho esse hábito. Eu não sou a pessoa, eu tenho a minha fé muito grande. Vocês veem que eu tenho aqui minha coisa, eu demonstro a minha fé. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, aquela pessoa que tudo. Tem gente que até para mudar um vaso de dentro de casa ele chama um padre, um pastor. Então eu não sou assim. E o meu canal não é para isso. Só que o meu canal tem mais gente para chegar nas pessoas. E eu sinto que eu tenho que alertar, eu tenho que falar para aqueles que são e acreditam. Porque uma das palavras ele dizia. Que era para se preparar, e essa preparação era comigo. Só que também eu creio que muitas pessoas que acreditam têm que se preparar. Ele estava conversando entre a outra pessoa e falava assim: o dos olhos claros, o dos olhos que estavam saindo luz, meu filho,
o seu retorno está próximo. Prepare os seus, pois eu também retornarei. E nisso, ele meio que dava uma afastadazinha. Eles estavam face a face, assim de lado, né? Face a face, ele me dava uma afastadinha para trás. Eu não via ele. O que estava do meu lado, gente, era Cristo. Jesus Cristo. Ele virava para mim e falava exatamente no momento quando o outro terminava. Cara, eu creio, eu tenho certeza, porque no sonho eu senti isso, que quem estava do lado de lá, aqui ó, era Deus falando com Cristo. E ele falava com Cristo e Cristo virava para mim e falava assim: filho, logo estarei de volta, logo eu retornarei. Prepare-se, pois no meu retorno as coisas não serão fáceis. O mal se levantará. E nisso, mudo o cenário, mudo o ambiente. Quando ele fala isso, aqui gente, ó, tô mais arrepiado que gato para tomar banho. Quando ele fala isso, ele vai e fala assim, muda o cenário e eu tô de frente com uma pessoa, como se fosse uma enfermeira num lugar assim meio um quarto, eu não lembro o que era, fosse um negócio de hospital, não lembro o que era. Eu sei que era algo parecido, um hospital, uma sala, um quarto de hospital. Só que ela tava de azul, com aquele, eu acho que é estetoscópio, né? Aquele negócio que o pessoal bota no ouvido para medir o coração. E a gente tava cuidando de alguém, meio que eu tava auxiliando ela, tava com ela, ajudando ela. E aí eu tô ali mexendo, não sei se ajeitando um lençol, não lembro o que era. E ela também ali, e ela fala bem, ela olha para mim assim. E aí eu sinto algo diferente nela. E aí ela fala assim, você já está preparado? Aí eu falo assim, não sei, talvez, acho que, não sei. Aí ela, antes de você se preparar, eu tenho um cursinho para você. Você passando por essa prova, você vai estar preparado. Aí eu olho assim, quando ela fala do cursinho, eu falo assim, que cursinho? Aí ela, uma prova que eu fiz para você. Aí foi na hora que eu entendi que aquela menina não era uma mulher, era um anjo disfarçado. Eu falei, cara, isso não é uma mulher, é um anjo disfarçado. E aí foi quando eu fico olhando assim, mas se for de fazer eu faço. Ela, então você passando nessa prova, você está preparado. Nisso muda o cenário de novo. Vum. Quando mudou o cenário, eu estava numa estrada, nessa estrada, assim, como se fosse uma fazenda, essa estrada como se fosse uma fazenda, lá na frente tinha uma curva tipo um C. Só que nessa curva, dentro dessa curva, abria um outro braço, como se fosse uma encruzilhada. Nesse local, eu já indo sozinho, passando pelo meio, eu estava no meio da estrada, andando, eu tinha que passar por ali. Só que eu só tinha que passar. Eu estava caminhando. Nisso, do lado direito, lá na frente, dentro dessa curva, no meio, praticamente assim, eles estavam a curva e uma entrada para cá. Eles não estavam dentro da rua, ele estava na beirada da rua. E aí era 4, mas eu lembro nitidamente de 3. Cara, tinha 4. Eu não sei se era, aquilo não era pessoa, aquilo era ser estranho. Aquilo era coisa muito estranha. Era 4. 2, um de vermelho, um de preto e um de branco. Lembra uma certa entidade, aquele de chapeuzinho com lista vermelha, pá. Só que era muito grande, eu não vi o rosto. Eu via meio que assim de lado uma coisa meio escura, mas eu não via rosto formado. Só aquele negócio branco e falando. E um dele, eu lembro que ele estava fumando como se fosse um charutão bem grande, um charutão bem grandão. Só que não dava para ver boca nem nada, só sentia o cheiro. E o charuto na mão assim. E eles resmungando, falando. Só que não dá para entender nada, só resmungando. Aí tava esse assim, do lado dele o de preto,
Já viram aquela burca? Eu acho que é burca, né? Que fala que cobre a mulher lá da Arábia, lá daqueles lugares lá do Oriente Médio, que ela fica mesmo com um negocinho aqui assim por baixo, fica meio quadradinho, cobre ela todinha, fica só uma telinha na cara. Então, tipo uma parada daquela. Só que o bicho era 2 metros de altura, muito grande. Do lado dele, um igual, só que de vermelho. Um vermelho, tipo cetim, bem vivo, cor de sangue. Um vermelhão. E do outro lado tinha um outro. Só que eu não lembro o que era, a cor que era, como que era. Eu sei que eram 4, só via só uma silhueta. Nisso, do lado, aí, mais pra, assim, perto deles, tinha um monte de totem. Cara, bagulho de ritual, parecia coisa de ritual. Aí tinha, assim, tipo uns totemzinhos e uma cruz feita de vela, assim, meio grande, mas ela não era uma cruz igual a cruz de igreja, era uma cruz igual a cruz de Malta. Alguém já viu a cruz de Malta do Vasco da Gama? É tipo isso. Uma cruz de Malta, aquela cruz por igual, feita com uma vela vermelha e feita com uma vela preta. Só que não estava acesa, só estava no chão, no meio perto assim, na encruzilhada. Do outro lado tinha uma galera, só que eu não conseguia ver. Era tipo no naipe dos outros, só que eu só via só assim meio embaçado. Perto deles tinha um fogo, uma fogueira, tipo uma fogueira. Quando eu passava por eles, eu olhava assim, quando eu estava chegando perto, que eu já via os instrumentos e eu via o cenário ali entre eles, eu falava, caramba, meu, o mal se levantou. O mal está trabalhando. Quando de repente eu passava, aí eu falava, gente, quanta entidade. E eu começava a falar os nomes. Quando eu chegava num certo nome, o tranca passagem, o fogo que estava do outro lado, ele subia. Cara, olha isso aqui, ó. Você tá doido? A sensação que eu lembro é surreal. O fogo levantava na minha direção como se ele fosse puxado para mim. Só que eu sentia como se eu fosse puxado pro fogo. Tipo assim, nada me agarrando, assim, eu não sentia a mão, não sentia nada. Mas como se eu tivesse gravitacionalmente eu sendo puxado. E eu falava, meu Deus, esses bichos são muito fortes. E acelerava o passo. E acelerava o passo não olhando para trás, filho. Nem olhar para trás partia. E eu começava a clamar, Deus, esses seres são muito poderosos. Eu sozinho não consigo dar conta. Eu preciso do Senhor. Volta, meu Deus, porque talvez eu não consiga ganhar eles. Eu não consigo ganhar eles. Somente o Senhor, na sua volta, eles perderão. Eles não têm como ganhar o Senhor, mas eu posso até perder. Mas eu sei que o Senhor não vai ganhar, que o Senhor não vai perder. O Senhor não perderá de jeito maneira. Retorna a Deus. E nisso o sonho acaba. Bom, eu acordei chorando pra caramba, um negócio pesadíssimo. E eu não lembrava do primeiro sonho, que era o sonho do gelo, da chuva. E eu vim lembrar agora, quase que esse sonho foi ontem de domingo para segunda-feira. Hoje é dia 5, então foi do dia 3 para 4. E eu não consegui lembrar desse sonho. Então hoje eu estou relatando para vocês, para ficar um relato. E gente, eu não sei o que está vindo por aí, mas tem muita coisa estranha acontecendo. Eu estou tendo esses sonhos, não sei porquê. Então deixo o meu relato aqui para vocês. Não estou aqui para ganhar engajamento, mas para relatar e para alertar. Gente, se preparem. Ah, mas se preparar como? Quem acredita em Deus, se apegue mais. Quem não acredita, procure acreditar. Quem não pratica, louve ao Senhor. E quem pratica, fortaleça ainda mais. Jejuem. Eu não sou um cara que sei o que tem que fazer, mas procurem pesquisar o que tem que fazer, porque tem algo muito grande vindo, tem algo que vai
vai abalar a estrutura da gente, vai abalar as estruturas, vai mexer com a fé, vai mexer com a população. Se preparem, porque tem coisa muito grande vindo por aí. Então, esse é meu relato. Fiquem com Deus. E como o Miguel disse para mim, que Deus tenha piedade